qual foi, então, o seu primeiro console e quais jogos te conquistaram de primeira? Rapaz, o meu primeiro console mesmo, eu lembro até hoje que eu ganhei no meu aniversário de 5 anos, ou foi 5 ou foi 4, a idade especificamente eu não lembro, mas eu lembro que foi bem novo, assim. Eu lembro que a temática do aniversário até era do Rei Leão, então só para você ver como me marcou. Eu lembro Sim. até da festa, assim, eu lembro de eu abrindo e era um Super Nintendo. Veio com 3 jogos, né? Além do Mario World, que já era da próprio pacote, meus pais compraram mais 2 juntos, que era o Mickey Magical Quest e o Mortal Kombat, Hum. dando para uma criança de 4 anos de idade, Mortal Kombat. Ainda bem que era do Super Nintendo, né? Não tinha sangue. Então... É. Mas, cara, paixão à primeira vista, assim. Eu adorava jogar videogame com meus primos. Meus primos já tinham, né? Então eu já tinha contato com videogame antes de ter o meu. O meu pai teve um Atari antes da gente ter o Super Nintendo. Então eu já cheguei a jogar Atari antes de jogar Super Nintendo, mas eu pulei o Nintendinho. Eu nunca vi Nintendinho entre Atari e Super Nintendo. Foi Ah, um salto enorme, assim, para mim. sim. Eu lembro até hoje que até me surpreendeu. Eu falei, caramba, a gente estava jogando Pitfall até esses dias, agora eu tô jogando Mario. Tipo, a diferença é enorme. Com certeza. Todos os streamers têm um mascote favorito e eu mesmo assistindo parte de suas lives não consegui ainda identificar o seu mascote favorito. No seu caso, qual é e o porquê? Aqui, ó. Esse rapazinho aqui, ó. O menino Zelda, quer dizer, o menino Link, Ele parece o Peter Pan, não? foi baseado no Peter Pan muito. O próprio Shigeru Miyamoto já falou que Peter Pan é uma influência enorme para o Link da série The Legend of Zelda, que é a minha série favorita, inclusive. Eu sou extremamente apaixonado por todos os jogos, pela história, pelos personagens, pelo que ela representa, a questão de ter as 3 forças que sempre se repetem de gerações em gerações e sempre brigam entre si e se unem. Eu acho, cara, incrível, assim, mágico demais. E as características desse personagem são as mesmas que o Peter Pan tinha. É, no começo, mais ou menos. No começo, mais ou menos. Ele era o herói criança, né? Que explorava as coisas. Tanto que ele foi baseado, o jogo The Legend of Zelda foi baseado nas experiências do próprio Shigeru Miyamoto quando criança, que ele gostava de sair pela vila onde ele morava, e ele mesmo disse que perto de onde ele morava tinha uma caverna. E às vezes ele pegava um pedaço de pau e entrava na caverninha para ir ver e tal. E ele pensou na criança, super-herói e tal, e daí surgiu The Legend of Zelda. Então, na hora de escolher o design, veio o Peter Pan, as roupas verdes, a orelhinha pontudinha e tal. Aí ele criou todo o lore em cima. Peter Pan é só meio que uma base rústica, digamos assim, mas que faz parte. Mas não é muito parecido com Peter Pan. Entendi. E você chegou a fazer lives no YouTube? Sim. A minha primeira live no YouTube, cara, eu acho que foi em 2015, mas foi assim uma live bem para teste mesmo, foi para ver como que era uma live, sabe? Não foi Aham. com pretensão de ser streamer nem nada. A Twitch já existia na época, eu conhecia pessoas que faziam isso o tempo todo, né? Mas eu estava mais curioso para ver. E eu lembro até hoje qual foi o primeiro jogo. Foi Final Fight 3 com a Júlia. A gente jogou de 2, fomos até zerar. Foi uma experiência bem bacana, mas na época, como eu não trabalhava com isso, a minha internet não era a melhor de todas. Então Ah, a qualidade da live foi bem fraquinha, né? Ela pixelava o tempo todo, travava, mas mesmo assim foi muito bacana conversar com o pessoal em tempo real. Foi uma parada ali que me fisgou, assim. Eu falei, pô, eu quero fazer isso aí mais vezes. tá certo. Antes de viver de videogame, você chegou a trabalhar em alguma outra coisa?
Sim, eu já fui. Cara, eu já fui um bocado de coisa, cara. Eu já fui estagiário na biblioteca de uma faculdade daqui da minha cidade, que Hum, eu adorava, ah, porque eu, além de jogar videogame, né, eu sou nerd de tudo, né? Eu gosto de anime, mangá e tal, leio muito. Eu, além de jogar videogame, também sou escritor. Eu já lancei um livro. ah, Esse livro aqui foi eu que escrevi. Só ah. que eu lancei de forma independente, então só está disponível tipo no site da editora dele. Fui meio apressado, sabe? Não devia ter feito, devia ter trabalhado mais essa parte para lançar nacionalmente e tal. Mas E esse enfim, livro ainda está à venda no site? tá à venda, tá à venda. Qualquer coisa eu te passo o link depois para você deixar na descrição em algum lugar aí para o pessoal que quiser Isso, ver. isso, exatamente. É, E como que é agora viver apenas de games? cara, eu costumo falar nas minhas lives que eu sou privilegiado, sabe? Porque, assim, apesar de eu achar que a internet é a profissão do futuro, eu acho que praticamente tudo tá na internet hoje, né? Você Sim. pode fazer tudo pela internet, a internet é aonde está o público, é aonde está a oferta, a demanda, é tudo. Porém, como ela é de fácil acesso, existe muita oferta. Então você tem que ter a sorte, querendo ou não, a gente acaba caindo no fator sorte de um vídeo bombar, alguém te achar e te mostrar para outras pessoas. Então eu me acho muito privilegiado, cara, apesar de que eu tô desde 2012 nessa luta aí, não tem tanta sorte envolvida, tem bastante suor também, mas não é fácil, cara. Eu vejo muita gente querendo começar canal por agora, assim, e eu sempre falo, cara, começa, a internet é o futuro, né? Mas vai com calma, não é do dia para a noite. Você não, é muito raro um caso de alguém pá, explodir e viver só disso. Mas é surreal, cara. É muito bom. É uma coisa que eu faço me divertindo. É muito fora do comum você imaginar assim, putz, mano, o cara ganha dinheiro para jogar Mario, tá ligado? Se for parar para pensar, é meio bizarro. Mas é que a questão é que a live stream, né, não só de videogame, qualquer live stream que seja, de arte, de música e tal, o jogo, ele é mais uma desculpa, né, para atrair um certo tipo de público, porque o legal mesmo da stream é a interação em tempo real com a pessoa. Então eu sempre falo que, tipo, o chat, quem está acompanhando e lá com a gente, eles são como se fosse um amigo que visita a gente em casa. Quando Sim. eu era criança, eu ia muito na casa dos meus amigos verem eles jogar videogame ou jogar com eles e tal. E é o que a gente faz, só que pela internet. Então, tipo, se eu tô passando por um momento difícil, eu abro uma live, de repente eu tô cercado de amigos que eu posso abrir meu coração, que eu posso conversar, e eles também. Muitas pessoas vêm falar comigo, falam, pô, é muito legal assistir, ter a sua live aqui toda noite para a gente poder relaxar, para a gente poder esquecer um pouco os problemas, para ir dormir mais feliz. Então, eu falo que eu não sou pago para jogar videogame, propriamente dito. Eu tenho a sorte de ter um emprego que envolve videogames, mas que, na verdade, é muito mais na área do entretenimento. Eu me vejo como um comediante, digamos. Eu tento sempre ser o mais engraçado, bobo, brincalhão, assim. Então, o videogame ele é só, ele é só um plano de fundo, digamos. Obrigado por ter Oh, aceitado o nossa, convite. eu amo. Eu, se pudesse, ficava falando. Tá certo. Obrigado. De que lugar você é natural aqui do Brasil e como é começar agora na música sendo um dos representantes da MPB?
Eu sou de uma cidadezinha chamada Poá, É. dos subúrbios de São Paulo, uma cidadezinha dos subúrbios de São Paulo. Eu passei minha infância lá até uns 7, 8 anos mais ou menos, e depois eu me mudei para o interior. Daí eu fiquei no interior de São Paulo até crescer, até agora. E iniciar agora no MPB é muito gratificante, né? Ao mesmo tempo que eu sinto que eu carrego bastante responsabilidade, porque é um estilo assim de muito renome, né? Que carrega bastante importância na história, na cultura musical brasileira. Então eu me sinto assim com bastante responsa nas mãos, mas ao mesmo tempo que é muito gratificante, né? Que é o que eu amo fazer, eu amo cantar. Alice é a sua música de trabalho nesse ano. Você Isso. mesmo que compôs? Eu mesmo que compus toda ela. E o refrão diz tudo do que representa o título da música. Quanto tempo ela demorou para ficar pronta e no que você se inspirou para fazer a letra? É até meio difícil dizer quanto tempo que ela demorou para ficar pronta, mas eu compus Malice num banho. Como? Num banho, Num exatamente. banho? Eu estava tomando banho, de repente veio um turbilhão de sentimento, emoção, pronto, que imaginei Malice na minha cabeça durante o banho. Quase acabei com metade da caixa d'água, mas foi ali naquele banho dos 40 minutos que eu compus a Malícia. Na sua opinião, arte e política devem andar juntas? E isso é positivo ou negativo? Olha, Solano, eu acho que elas podem andar juntas. Eu acho que a partir do momento que a pessoa tem coerência e conhecimento político, ela deve sim usar a sua voz e a sua influência para levar uma informação para as pessoas. Claro que tem pessoas que usam da sua influência e da sua fama para levar mensagens talvez incoerentes e ignorantes, mas eu acho super importante a gente abordar esses temas quando a gente conhece do assunto, quando a gente quer passar uma informação coerente e importante para as pessoas. Mas é assim, a minha opinião. Eu abordo alguns temas políticos, abordo alguns temas relacionados à sociedade, né? Porque eu acho isso importante. Acho que política deve ser falada e principalmente utilizar a nossa arte para poder levar essa informação para as pessoas. Eu super considero importante e na minha visão é sempre muito positivo. Então, o artista ele tem que se posicionar sobre algum determinado tema que seja polêmico ou que dê repercussão para que ele possa orientar aqueles a quem o segue. Com certeza. Eu acho que, primeiro de tudo, o artista ele precisa buscar informação e não sair falando. Eu acho que ele precisa buscar informação e, a partir do momento que você conhece do assunto, você tem a informação sobre aquilo, você deve, sim, passar essa informação adiante para que as pessoas possam também serem instruídas sobre o assunto, sobre a polêmica. Tá certo, então. Murilo Dami, muitíssimo obrigado pela entrevista, tá certo? Foi um prazer conhecer você. Eu que agradeço, Solano, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Você está fazendo um curso para ser sexóloga, né? Você começou em agosto, é isso? Isso, eu comecei em agosto e tem aí 2 anos pela frente para estar conseguindo o título de sexóloga e tem muito para aprender ainda, estou aprendendo muito, estou adorando o curso. Então você se forma em agosto de 2023? Isso. Eu creio que ainda vai mais um tempinho, porque tem a prova, a gente tem algumas coisas para cumprir, mas é mais ou menos isso. Ah, então tá certo, então. Depois que você termina, você se especializa na área mesmo, daí não tem outro adicional. Isso, aí eu vou ter que estudar mais para me especializar em uma área específica, que eu ainda não defini. Ah, tá. Tem várias áreas? Então quer dizer que não é uma área só, sexologia? Isso, tem terapeuta sexual, tem outras áreas que a gente pode optar por seguir elas. Tá certo. Uma pergunta que me surgiu agora é que você sempre inicia seus vídeos falando olá, bodeguentos e bodeguentas. Qual que é o significado dessa expressão?
Então, na verdade, não tem um significado específico. Desde a minha adolescência, eu brincava com as minhas amigas, falava, ô, bodega. Aí eu falava, mas que bodeguenta. E aí eu fui crescendo e chamando os meus amigos de bodeguenta, bodeguenta, e pegou. E aí eu falei, todo mundo me conhece por bodeguenta, bodeguenta, assim, na minha forma de brincar. Aí eu usei para me identificar, para as pessoas me identificar como bodeguenta e bodeguenta. Tá certo. A pílula. Eu queria sempre saber, a pílula, a mulher tem que tomar antes ou depois da relação? Antes. De preferência, a pílula anticoncepcional, você fala. Isso. Tá. Então, de preferência, quando se inicia a tomar um anticoncepcional, é sempre seguro no primeiro mês, além de estar usando a pílula anticoncepcional, também usar preservativo. Por quê? Pode ter alguns fatores, dependendo do corpo da mulher, ela pode ter escapes. Escape significa alguns sangramentos aleatórios que pode, com o tempo, você vai tomando um anticoncepcional, pode ir regulando. Ou você trocando um anticoncepcional. Então, por esse motivo, até o seu corpo, o corpo da mulher se adaptar, é importante que use também o preservativo. E como que as pessoas podem te encontrar, Isa? Então, as pessoas podem me encontrar através do meu Instagram, Isa Bezerra OFC, e também através do meu canal no YouTube, Isa Bezerra. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Sua paixão pela comunicação você descobriu com que idade? Olha, eu vou contar uma coisa para você, Solano, que eu nunca contei para ninguém. Quando eu era jovem, meu pai trabalhava na CEAGESP, Esperante, muito comunicador, né? E um dia ele trouxe um microfone para brincar comigo e conversar, e eu imitava a Rita Lee. E aí eu entrevistava meu pai, entrevistava minha mãe, eu queria ter um programa de televisão desde os 7 anos de idade. Que bacana! E aí foi, né? Quando eu comecei a entender realmente a comunicação, e quando chegou no momento de escolher qual seria a minha profissão, eu sempre gostei de pessoas, de gente, de estar perto de gente, de ouvir, de contar histórias. E aí o jornalismo entra e também relações públicas entra na minha vida por conta da comunicação. Eu fiz as 2 faculdades juntas. Eu fazia de manhã Uniso, em Sorocaba, né? Jornalismo, e à noite fazia a FKB, a Fundação Carim Basalian, em Tapetininga. E dava aula à tarde, na época, no Colégio Imaculada Conceição, porque eu primeiro me formei como professora. Os meus pais sempre falavam assim, olha, tem que ter um curso técnico, tem que já sair com uma profissão para você trabalhar e ter o seu dinheiro para pagar a sua faculdade, né? Seus livros, o mínimo. Então, eu fiz magistério primeiro, depois eu fui me envolver aí com as 2 faculdades. Se você fez 2 faculdades ao mesmo tempo, imagina então a quantidade de trabalhos que você tinha que fazer, né? Eu sempre gostei, Solano. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, prefeita, você acorda muito cedo, vai dormir tarde. Mas é meu, é característica da pessoa. Eu sempre vou buscando mais coisas para fazer, mais coisas para fazer. Eu não consigo, por exemplo, no final de semana, ficar deitada, vendo um filme sossegadinho o tempo todo. Não consigo, eu tenho que inventar moda. Até reunião em família eu faço. Vamos discutir alguma coisa, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Férias? Tenho, mas um final de semana prolongado já tá bom. Tá certo, não então. Muito, não. É que quando você trabalha com amor, eu sou uma pessoa que eu gosto de viver cada segundo da minha vida. Então, sim. Por exemplo, eu estou no meu trabalho, aí eu vou almoçar com os amigos do trabalho. Então, eu vou degustar aquele almoço, bater um papo. É um momento já que tá tudo bem, tá gostoso. Aí eu vou, por exemplo, visitar uma obra aqui em Tapetininga, na Lagoa da Regina Freire, na Chapadinha. É um lugar maravilhoso. Então, meu trabalho já é um passeio, meu trabalho é curtir pessoas. Então, eu gosto do que eu faço. Então, não é cansativo. Entendi.
Como comunicadora, jornalista, quais foram as emissoras que você passou e me conta como que foi a experiência de fazer o jornalismo comunitário. Tenho curiosidade de saber se é fácil e quais são os desafios. Em primeiro lugar, Solano, o que eu sempre levo de experiência para as pessoas é o seguinte: independente do local que você está, numa TV comunitária ou numa TV grande, o importante é o seu comportamento, o seu compromisso com o público e a sua responsabilidade. Ser profissional da mesma linha que você fosse numa TV grande ou pequena. Acho que o seu posicionamento, aquilo que você fala, aquilo que você quer, o respeito com o público, sejam dois ou uma multidão, o respeito tem que ser igual. Então, acho que isso faz a diferença. Eu começo a minha carreira trabalhando na SP Sul TV, que era uma TV comunitária de Itapetininga. Eu fazia estágio lá, enquanto eu estava fazendo relações públicas. Depois eu passei um pouquinho pelo rádio, mas eu não sei fazer rádio, não curti muito rádio, não. Sempre gostei de televisão. Depois, no meio do caminho, na faculdade, eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma família que ela tem uma concessão de um canal de TV comunitária, que na época era chamada TV Verde, que é a atual TVI de Itapetininga, também comunitário. Nesse período, você vai aprendendo, você vai colocando em prática seus sonhos. Eu ficava brincando de previsão de tempo na minha casa, no meu espelho, entendeu? Sempre, dedicando, buscando. E aí, eu começo, então, no jornalismo, já aí, não só relações públicas, fazendo jornalismo, eu começo a trabalhar como SMOT, que é um estágio. Na verdade, não é estágio, eu cobria férias. Na TV Aliança, em Sorocaba. Da TV Aliança, eu fiz uma participação de alguns programetes na TV Sorocaba SBT. Depois, vem a TV Tem de Itapetininga, ela é inaugurada, eu sou a primeira apresentadora da TV Tem de Itapetininga. E aí eu sou convidada para trabalhar na TV Tem de Bauru. Da TV Tem de Bauru eu saio, vou para a EPTV em São Carlos, como repórter. Depois da EPTV em São Carlos, eu recebo um convite para montar um jornalismo na TV Sorocaba SBT. E aí, quando eu vou criar uma raiz maior, fico lá por 11 anos. Depois eu tenho uma proposta de ser secretária de comunicação da Câmara de Sorocaba, mas até então não me desperta interesse na política ali. Eu volto para a TV Sorocaba para ampliar os telejornais, eu coloco mais 2 telejornais no ar, que eram de manhã e na hora do almoço. E aí, nessas entrevistas, cobranças por política, que surge o meu interesse em estar na política. Ai, tá certo. Quem é sua inspiração na comunicação, no jornalismo comunitário e no nacional? Olha, sendo uma pessoa que eu sempre gostei de acompanhar, eu gostava muito de assistir na Rede Globo o Jornal Hoje. Eu gostava da dinâmica do Jornal Hoje. A Sandra Nemberg era uma pessoa que eu gostava bastante. Ana Paula Padrão, por conta do SBT também. Eram 2 mulheres que eu tinha uma admiração enquanto estudante. Sim. Tem vários nomes, mas assim, eram 2 perfis que eu gostava. A Sandra Nemberg, porque era bem carismática, ela fazia até uma programação mais comunitária, que ela tinha uma Antena Paulista, bem comunicativa, bem doce. Eu achava que ela tinha uma trajetória bem bacana. Então, é uma pessoa que eu gostava muito, me espelhava nela. Certo. Você, quando criança, tinha alguma vontade de ser política? Chegou a fazer parte de grêmio estudantil quando estudava? Nada. Zero. Nada. Porque, na verdade, a política, a gente sabe que é um mundo cheio de cobranças, a população cobra que se façam coisas, e também de pessoas que têm boas intenções, que é o seu caso, está conseguindo colocar em prática, mas que algumas pessoas não conseguem colocar e, às vezes, sai pela porta dos fundos. Por que você resolveu entrar nisso? É bem difícil. Foi um desafio grande, até porque eu sempre falo que o político, na largada, já sai com prejuízo, porque é político, né? O nosso país, infelizmente, a política não tem nenhuma credibilidade.
Mas eu não penso muito no que eu quero fazer, eu já me jogo de cabeça. Se você ficar pensando muito, você não faz nada, né? Você não sai nem de casa para os seus desafios. Então, o que acontece? Eu era uma crítica muito grande de políticos da região, principalmente com uma questão, a falta de creches e escolas para as mães. Essa matéria eu fazia com frequência. Falta de creche, falta de creche, falta de acesso à educação, falta de acesso à educação. Isso é uma coisa que me incomodava. E também nós tínhamos em Tapetininga, que eu acompanhava de perto, muitas denúncias na saúde pública, no hospital em especial, que foi GAECO, que foram várias denúncias, e eu participei mostrando essas denúncias todas. Então, hospital psiquiátrico, eram algumas pautas que eu gostava e que eu ia para cima. Então, eu brigava com muitos políticos, entre eles o ex-governador Geraldo Alckmin. Então, teve um dia que, depois da gente se aproximar, depois de muitas pautas entre atritos, ele falou assim para mim, olha, Simone, estava em Sorocaba, depois de uma entrevista que ele me deu, falando do hospital até de Tapetininga, que ficou sem repasse por 1 ano, porque era investigado por corrupção, e eu questionava quando que ele ia devolver o dinheiro, quando que ele ia investir, se ele ia assumir o hospital, vários questionamentos. Num período pré-eleitoral, de 2014 para 2015, ele fala assim, ô Simone, por que você não entra na política? Por que você não se engaja na política? Vem ser candidata a prefeita de Tapetininga, por exemplo, que você briga tanto pela cidade de Tapetininga. Eu falei, governador, tá bom, tá, não sei o quê, não dei muita bola. Né? E fui embora para casa e cobrei ele e acabou. Naquele mesmo período, a TV Sorocaba SBT estava colocando o sinal HD nas cidades. E Tapetininga era uma cidade que eu queria levar, e a Tânia, que era a proprietária, né, a superintendente da TV Sorocaba SBT, concordou que nós fizéssemos um telejornal na TV em Tapetininga, Sorocaba e depois em Jundiaí, onde eram os 3 pontos que teríamos o HD. E eu recordo que foi aqui na prefeitura de Tapetininga, nós temos uma varanda aqui no prédio da prefeitura, e eu cedinho, já era 5h30 da manhã, entrando no Jornal Nacional, na época, no Jornal de Rede, né, que é nacional, mas não é Jornal Nacional, é Jornal de Rede, que é do SBT, e aí chega uma senhorinha querendo falar comigo, que era minha fã, que acompanhava os telejornais, o pessoal pediu, pode subir? Não pode. Eu falei, claro, pode subir. E no intervalo das reportagens, que era ao vivo, ela falou, eu vim aqui para te dar um abraço, eu sou sua fã, eu acompanho o telejornal, meu nome é Irene, e eu sou evangélica e eu tenho uma palavra para te dar. Deus falou comigo, eu tenho que te dar essa palavra. Falei, dona Irene, qual é a palavra? Todo mundo sabe que eu sou católica, apostólica romana, mas Deus está em diversos setores, né? Em igrejas, enfim, jamais sou eu para questionar. E a dona Irene falou assim, olha, a palavra que Deus mandou te dizer é, vem cuidar de Tapetininga, vem ser nossa prefeita. Aí fiz, a cara que você fez, falei, Aí, no meio, eu falei, meu Deus, essa senhora, né? Me dá seu telefone, tá? Seu nome. E ela, não, é só isso. Fez uma foto comigo e foi embora. Aí eu voltei, aí meu coração queimou naquele momento. Eu falei, nossa, meu Deus, né? O governador falou isso para mim há uma semana, e essa senhora. E como eu sou de muita oração, fui colocar em oração, fui entender o que Deus realmente tinha de planos para minha vida. Minha vida sempre foi pautada debaixo de muita oração. E era uma missão, Solano, deixar Sorocaba, voltar para Itapetininga, fazer propostas de trabalho e de campanha, e sem grupo político, sem nunca ser filiada a ninguém, a nada. Comecei a construir história e fui reeleita, sou prefeita. Tá certo. E um recado final, não só para a população de Itapetininga, mas para os demais municípios. Primeiro, Solano, quero agradecer essa oportunidade dessa entrevista, as pessoas conhecerem um pouquinho mais quem que é Simone Marquet, não só a prefeita, porque prefeita é um cargo, essa cadeira não é minha, eu estou aqui como um trabalho mesmo, e acho que o que as pessoas, de mensagem que eu gostaria de passar para toda a população, Itapetininga, a região, e quem estiver nos acompanhando, nossa vida é feita de escolhas,
Então, vamos viver intensamente o dia de hoje, ao amanhecer. Ah, amanhã eu faço, ah, amanhã eu vejo, ah, amanhã eu tento. Esqueça isso. Hoje, o que eu posso fazer? O que depende exclusivamente de mim para eu executar. Então, escolha realmente o caminho da execução, de fazer a coisa acontecer, de dar orgulho para quem convive com você, faça o seu melhor, cuide de pessoas com carinho, com amor, e realmente entregar, deixar Deus assim como o centro de nossas vidas, né? Pedir a bênção para Deus, pedir para que Deus abençoe os nossos dias, as nossas escolhas, e esteja à frente de tudo. Por isso, meu santo dia, santa tarde, santa noite, e fazer com que a nossa vida seja mais leve, sem muita cobrança desnecessária, sem discussão, sem guerra, para a gente viver com mais calmaria, com mais paz, com mais amor, com mais respeito e com mais Deus. É isso que eu quero para todo mundo. Tá certo. Eu entrei seu fã, saí mais fã ainda. Ah, obrigada, Solana. Eu feliz pelo seu carinho. E quando tiver por Itapetininga, vamos fazer uma foto juntos, tomar um café juntos aí. Tá certo. Eu agradeço também a Aline, que trabalha na imprensa, o Matheus, que está aí com você, e também obrigado por terem me aguentado todas as vezes que eu telefonei, mandei e-mail. Imagina. E a gente pede desculpas, às vezes, pelo tempo, pela correria, mas a gente tem que ter essa agenda aí bem diversificada para a gente poder atender todo mundo, e foi uma honra falar com você. Você tem um sorriso muito bonito, viu? Obrigado. De alegria. Ganhei. Sorria mais para as pessoas. Tá certo. Vou sorrir mais. Obrigado. Você também tem um sorriso bonito. Obrigada. Tá certo.